Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Tudo Tô meio bem? rouco, né? Como vocês estão? Professor, você achei que não ia ter aula. Que isso, pessoal? Você já Bom dia, morou professor. Por que demora? O que aconteceu com você? Você acharam que não ia ter Eu tava até aula? preocupada, professor. É lógico que demorou 7 minutos para aceitar. É verdade. A gente fica em choque em demorar a assistir sua aula, professor. Oi? Olha como você tá com moral. Bom dia, professor. Quando a gente não assiste a Tudo aula. bem com você? Bom dia, bom dia. Pois é, que moral, hein? Bom dia, professor. Bom dia, Gustavo. Estavam ansiosos, né? Eu também estava, mas é porque eu estava só finalizando uma outra coisa aqui, de uma outra aula que eu estava tendo agora, e aí acabou que atrasou, e por isso que eu demorei um pouquinho para chegar aqui. Tá? Vocês me desculpem mesmo aí o atraso. Espero que todos estejam bem. Você tá bem, professor? Voltei aqui. Oi? Você tá bom? Eu fui falar com ele rapidão. Ah, tá. Tô tranquilo. Espero que todo mundo esteja, né, bem desde o nosso último encontro na terça-feira. E hoje vamos voltar mais um pouquinho aí para o nosso sudeste da vida, né? Falar mais um pouquinho sobre essa região aí. Também não vou apresentar a tela, nada disso. Hoje vamos continuar o que estávamos fazendo na terça-feira, que é bater um papo, né? Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a industrialização no Sudeste, depois a gente fala um pouquinho sobre a urbanização, sobre o campo, e aí eu acho que não vai sobrar mais nada para poder falar do Sudeste, aí a gente pode encerrar esse capítulo. Deixa me ver aqui, sou bem, obrigado por perguntar, e você, tá tudo bem? Tudo bem sim, Arthur, obrigado por perguntar. Deixa eu ver o que mais que eu tenho que dar de recado para vocês. E o trabalho de Geografia e História? Professor, não deu tempo de eu fazer. Fiquei triste. Oi? Não deu tempo de eu Trabalho? fazer o que fizeram. Não deu tempo de você fazer? Eu fico com as metades dos pontos pra fazer de novo, né? Eu não tô escutando, Matheus. Peraí, deixa o Matheus falar. Eu vou mandar no chat, é porque meu microfone é meio ruim mesmo. Ah, tá. Pode falar, Vinícius. Aí ligou. Você tá falando do trabalho de geografia que era pra enviar semana passada? Que eu fiz com o David, sabe? Sei, professor, eu enviei, só que eu fiz o seguinte, eu tinha feito a primeira parte, aí como tava muito tarde, eu não fiz as outras duas partes. Aí eu enviei a primeira parte e no outro dia eu fiz as outras partes e enviei. Entendi. Ou seja, eu enviei a primeira parte primeiro e a segunda, isso aí. Mas eu avisei lá que Eu já eu enviei enviei as duas tudo, partes. professor, no mesmo dia. Como é que é? Só pra adiantar. Eu enviei tudo em um dia só. Eu enviei Só... tudo. Tem gente que tem mais facilidade, né, em fazer. Eu também enviei tudo. Ô, pessoal, o meu eu enviei, tipo assim, o primeiro e-mail com a primeira e a terceira parte, que é as duas que eu fiz no computador, e a segunda parte, como eu fiz no celular, eu enviei outro e-mail. Ah, entendi. A segunda parte que era o podcast, né? Sim. Você gravou no celular, entendi. Isso. Quem mais me chamou? Eu enviei um e-mail para cada parte, tá? Não tem problema, não. Eu e o David vamos começar as correções nesse final de semana, sabe? Agora. E aí, pra gente poder lançar essa nota. Aí eu perguntei só pra ver, que na terça não deu tempo, só pra ver se tinha dado tudo ok, e se conseguiram fazer tudo. Conseguiram descobrir muita coisa interessante de Belo Horizonte? Ou não? É o quê? Até que sim. O que você descobriu, Mariana? Descobri. Hã? Porque, tipo, eu não sabia, porque eu vi lá e eu não sabia que eles construíram a cidade, ela foi planejada. Aí eu não sabia que ela tinha, tipo, eu sabia que ela foi planejada, mas ela foi inspirada nos modelos de Washington e de... Paris? Esqueci, pessoal. Paris. Isso, Paris. E eu não sabia disso, achei muito legal. Chique, né? Principalmente aqui em Belo Horizonte foi projetado alguns bairros aqui, alguns bairros não, né? Alguns lugares, algumas ruas aqui foram projetadas no estilo parisiense que nós chamamos de boulevard.
os boulevards, que é quando você chega numa esquina e consegue ter toda a perspectiva do quarteirão. Sabe aqueles quarteirão que começa fino assim e vai aumentando assim a rua? Sabe? Uma para cada lado, uma bifurcação. Isso é um bom exemplo de boulevard, sabe? No centro da cidade nós temos muitos disso. E é uma construção inspirada aí em Paris, a cidade da luz. Olha só como é que nós estamos chique aqui em Belo Horizonte, né? E aí tem muitas outras coisas, né? Eu gosto de ver os flyers, né? As coisas que vocês julgaram assim, que chamariam a atenção para BH, ou atenção para alguém, né? Pegar Eu fiz com a ajuda da minha mãe de PowerPoint. Oi? Com a ajuda da minha mãe eu fiz PowerPoint. Eu não entendo muito de PowerPoint, então ela me ajudou, então ela entende. Mas não tem problema. Aí eu fiz, ficou bem legal. Eu ainda não olhei, sabe, especificamente, sabe, Vinícius, mas eu vou ver. Tenho certeza que ficou bom, né? Vocês fazem trabalhos bons. E aí, eu gosto de ver os flyers porque às vezes eu me divirto, sabe, com algumas coisas que as pessoas colocam e tal. Igual um trabalho que nós demos no ensino médio, sabe? Um trabalho no ensino médio. Os meninos tinham que apresentar ou um seminário ou um jornal, sabe? Nessa etapa agora. Um trabalho meu e do Brian, né, professor de matemática. E aí foi muito legal a montagem que os meninos fizeram, sabe? Muitos assim vestidos, né, de terno, como se estivesse apresentando um jornal mesmo. Outros pegaram, tipo assim, William Bonner falando no Jornal Nacional e em vez de... Aí deixaram no mudo a voz do William Bonner e colocaram eles falando assim, sabe? Aquela Renata Vasconcelos, ficou muito legal. E teve os engraçados, eu tô dando muita risada, né? O trabalho é sério, mas os meninos me matam de rir. Teve um menino da terceira série que ele, todo de terno, apresentou o trabalho todo sério e aí ele fala assim no final, como se fosse um jornal. Então, boa noite a todos. Aí ele junta assim, como se tivesse o jornal acabando, aí quando ele levanta, ele tá... né, só com a parte de cima do terno e a parte de baixo ele tá com um short curtinho só, e ele começa a andar pela casa assim, o Albert, né, vocês devem conhecer ele, o Albert, ele é muito engraçado, gente. E aí eu tô dando muitas risadas com essas coisas, e os trabalhos, os flyers, até o da tarde, sabe, que foi um pouco parecido com o de vocês, o do sexto ano, tem saído muita coisa legal, né, vocês têm feito coisas muito bem feitas, né? O Albert é amigo da minha prima, então eu conheço ele. Quem que é sua prima, Perdigão? Ele é muito engraçado, cara. Ele me mata de rir nas aulas. Ah, Letícia, sua prima? Não sabia não, hein? Letícia também apresentou, eu ri demais a apresentação dela. Ela pegou o William Bonner, assim, aí fez um recorte. Sabe quando você faz o maior recorte, assim, um recorte toscão assim da cabeça dela e colou assim como se fosse a do William Bonner. Eu ri muito, bicho. Mas enfim, vamos agora falar mais um pouquinho sobre a região sudeste. Estava fazendo uma horinha para ver se todos entravam aí. Vamos lá, deixa eu abrir aqui o que eu preciso. Tcharam. Nós falamos das transformações na paisagem, falamos sobre a urbanização e na última aula eu falei um pouquinho de dinâmica demográfica com vocês também. Não falei na terça-feira? Eu falei que a urbanização acabou alterando o perfil demográfico do Sudeste. Vocês lembram disso? Ou não? Ou ninguém nem lembra do que eu falei? Oi, Marina? Eu acho que eu lembro. Acha que lembra? Ai. Não é que nós vamos fazer na hora da prova. Né? Eu até falei com vocês que a urbanização ela acabou alterando o perfil demográfico da sociedade brasileira, principalmente no Sudeste, né? Com algumas mudanças, como a inclusão da mulher no mercado de trabalho, maior acesso à educação, o uso de métodos contraceptivos, e essas questões acabaram interferindo na redução da taxa de fecundidade, tá? E aí
houve um recuo da taxa de natalidade e aí isso acabou alterando o perfil demográfico, ou seja, a quantidade e a distribuição da população no Sudeste, tá? Também falei que como aqui as condições médicas, as condições sanitárias, elas evoluíram bastante, isso acabou refletindo, principalmente no Sudeste aqui, numa maior expectativa de vida. Olha que beleza, as pessoas estão vivendo mais, né? Isso é ótimo, né? Eu quero viver muito mais, né? Eu agora, você vê, eu tenho 28 anos, espero viver mais uns 70 anos. Tá bom, não tá? Tá ótimo. 70 mais 28, Ótimo. 98, né? Tá bom, né? Tá bom demais. Não precisa chegar no 100, não. Dá pra aproveitar. Dá pra aproveitar bastante. Eu não sei, tá bom, né? Mas Oi? se chegar no 100 tá bom, né? Mas. Aí já é lucro, né, Vinícius? Já é lucro. E aí, nessa última aula, eu falei sobre esses aspectos que acabaram aumentando a expectativa de vida das pessoas, mas que a gente não deveria se iludir, né, achando assim que no Sudeste é tudo a mil maravilha, né, no Sudeste tem tudo, né, porque muitas pessoas, muitas casas no Sudeste ainda, né, elas não têm água tratada, elas não têm rede de esgoto, tá? Elas despejam aí o seu esgoto em áreas inapropriadas, né? E isso é uma realidade no Sudeste também. À medida que aqui eu tenho um dos melhores indicadores econômicos, sociais, né? Também eu tenho aqui um índice muito grande de desigualdades, né? Não quer dizer que toda essa riqueza advinda dessa alteração do espaço, né, com a indústria, com as cidades, né, com as melhorias, que isso está acessível, né, a todas as pessoas. Basta a gente dar uma olhada rápida aí, né, nos jornais, na TV, sempre está falando aí de várias mazelas que a sociedade, né, muitas populações aqui do Sudeste sofrem com ela, tá? Então, isso nós falamos na última aula. Sim, Gisar, isso foi o que eu disse na última. Essa é a última aula. Você está perguntando se essa aqui é a última aula do dia, né? Agora que eu entendi. Tá. A Rainha Inglaterra deve estar com uns 40 mil anos. Galera, já é bem velhinha. O professor, o áudio está muito bugado para mim, então vou ter que reiniciar o computador. Tudo bem, pode reiniciar. Matheus, eu prefiro chegar a 70 sem dor nenhuma do que chegar aos 100 sofrendo. O que é isso, Matheus? Tá doido? Ninguém vai sofrer aqui não. Todos nós vamos crescer, ficar velhos suaves. Tá bom? Bom, e aí o que eu preciso dizer mais sobre o Sudeste? Tá? O que eu preciso saber mais? A gente precisa entender e precisa falar um pouquinho aqui sobre o espaço industrial do Sudeste, sobre o meio industrial. Lembrando que nós já estudamos sobre a indústria no Brasil, tá? E aí agora nós vamos falar um pouquinho desse espaço aqui da região Sudeste. E aí eu tenho que pensar e lembrar, como nós dissemos em aulas passadas, que o Sudeste é a região com a maior concentração de atividade industrial, com a maior concentração de indústrias do Brasil. Tá? Então é a região que possui o maior número aí de indústrias. Isso tem fatores positivos, claro, e fatores negativos. Mas o que explica inicialmente essa quantidade maior de indústrias nessa região do Brasil? Primeiro é o pioneirismo histórico. É o fato de ser a primeira região do Brasil a se industrializar. Segundo, que nós temos aqui uma extensa e diversificada rede viária. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho muitas rodovias aqui no Sudeste, tá? Muitas outras formas também de transporte, tá? Que acabam auxiliou para
o surgimento e hoje auxilia para o desenvolvimento dessa indústria, tá bom? Tem também a presença aqui de um extenso litoral, né? A região sudeste conta com 1.600 quilômetros de litoral. Isso é uma maravilha, porque nesse litoral do sudeste eu tenho a presença de portos, tá? Eu tenho um litoral portuário, tá? E isso acaba auxiliando no dinamismo da indústria, já que ela consegue produzir e levar essa mercadoria para qualquer lugar do mundo, né? Através dos navios aí, ok? Tenho também na região sudeste uma disponibilidade de mão de obra muito grande, ou seja, muitas pessoas para poder trabalhar. Essas mesmas pessoas que vão poder trabalhar, elas também vão se tornar um grande mercado consumidor. Isso tudo para a indústria é ótimo. E também eu tenho uma presença aqui no Sudeste bem expressiva de matéria-prima, tá? Que é o carro-chefe da indústria, né? Para ela funcionar, para fazer qualquer produto, você precisa de matéria-prima, tá bom? Bom, e dentre o que nós podemos chamar aí de pioneirismo histórico, eu falei assim, o fato de ser a primeira região a se industrializar, eu tenho que lembrar que o Sudeste se industrializou historicamente, né, pelo chamado ciclo do café, tá? A atividade cafeeira, ela contribuiu muito para criar a infraestrutura do Sudeste, tá? Para o surgimento da indústria. O café, ele financiou, olha só, a construção de ferrovias, né? A ferrovia, ela tinha o objetivo de escoar a produção do café, né? Ela saía do interior aqui do Sudeste e levava o café até o porto, né? O Porto de Santos. E aí, de lá do Porto de Santos, ele ia para outros países. Então, olha só, o café, né, o ciclo do café acabou financiando e construindo as ferrovias, que são e foram muito úteis para a indústria, tá bom? Ao longo dessas ferrovias, surgiram muitas cidades, tá? E o que explica o número elevado e o alto grau de urbanização que nós temos aqui no Sudeste, tá bom? E aí, esse desenvolvimento da ferrovia, junto com o desenvolvimento dessas cidades, ou seja, cidades crescendo, né? Muitas pessoas, se a cidade está crescendo é porque tem muitas pessoas, né? Então, a ferrovia, junto com esse crescimento urbano demográfico, acabou oferecendo um suporte e financiou a atividade industrial que começou a se desenvolver aqui nessa região no início do século XX. Lembra que o ciclo do café entrou em declínio, principalmente com a quebra da Bolsa de Nova York. Os Estados Unidos, que era o maior comprador de café do Brasil, parou de comprar, não tinha como, estava quebrado. E aí os cafeicultores começaram a investir em uma outra forma, né? E aí surge a indústria, tá? As primeiras indústrias que surgiram aqui no Sudeste eram as indústrias têxteis, né? As indústrias relacionadas aí a roupas, né? E depois a indústria de roupa e também as indústrias alimentícias, né? Na produção de alimento. E aí, a partir da década de 30, né, o nosso parque industrial começou a aumentar e começou a diversificar bastante, saindo só dessa produção têxtil e dessa produção alimentícia e indo também para outros tipos de indústria, ok? Até agora uma dúvida? Oi. A Isabela não está pedindo para você aceitar ela na aula. Mas não tem nenhum pedido dela aqui para eu aceitar? Ela tá falando que tá pedindo aí. Tá, não. Tá? Assim que aparecer aqui, eu aceito. Mas não há nada chegando aqui ainda. Tanto que ela já está dentro da aula. Se ela entrou pela primeira vez, ela não precisa pedir autorização na segunda vez para entrar. Bom, vamos lá. Professor, Oi. eu só entrei agora porque você não estava me aceitando. Tô um tempão pedindo. Não, Isabela, não há
nenhum pedido seu ou havia antes para entrar na aula. Gente, eu juro, eu até mandei print no grupo que eu tava pedindo, juro pra você que eu tava tentando entrar desde o início da aula. Depois você pode acessar a aula aqui, né, com ela gravada, e você vai perceber que não há qualquer pedido seu, a não ser o pedido de quando começou a aula que foi aceito, tá bom? Uai, Depois gente, você que olha. estranho. Estranho mesmo. Mas enfim. Às vezes o Mute buga mesmo. Mas desculpa, professor, por Tem problema tentar não. agora mesmo que eu tô tentando. Não tem problema não. Pessoal, e aí vamos continuar. O Sudeste, né, além desses fatores históricos que eu falei com vocês, ele reunia, claro, algumas condições que acabaram ajudando e favorecendo o desenvolvimento das indústrias aqui, né? Tinha infraestrutura de transporte, tinha energia elétrica, tá? Igual eu falei, um grande contingente de trabalhadores, de mão de obra, e muitos desses trabalhadores que estavam aqui eram imigrantes que vieram aqui para trabalhar durante o período do café, italianos, japoneses, né? Muitos desses imigrantes estavam aqui, eles já tinham experiências com o trabalho industrial, tá? Porque lá na Europa a industrialização começou antes. E aí, como eles já tinham experiência na indústria, eles acabaram projetando, criando, favorecendo o desenvolvimento da indústria aqui no Brasil, tá? Eles estavam antes no café, o café entrou em declínio, começou a surgir a indústria, eles já tinham experiência e isso foi de muita importância para o desenvolvimento dessa indústria. E além disso, pessoal, contudo, nesse processo a nossa indústria começou a ganhar um grande impulso, tá? E a nossa indústria ganhou um grande impulso principalmente de um presidente chamado J.K., tá? Que é o Juscelino Kubitschek. Porque o Juscelino Kubitschek, ele começou um processo de abertura do Brasil para as empresas multinacionais, tá? Empresas de bens de consumo. E aí muitas empresas de outros países vieram para o Brasil e começaram a desenvolver o nosso parque industrial aqui, tá? Principalmente, né, porque essas indústrias elas estavam sendo motivadas pelo quê? O Brasil estava crescendo muito. Não sei falar. Não consigo falar. Em termos populares, tá? A população estava crescendo muito no Brasil. E aí, essas empresas foram atraídas aqui para o Brasil, essas empresas multinacionais, né, porque tinha uma abundância muito grande de mão de obra. E essa mão de obra estava crescendo muito, a população estava crescendo muito. Ela era também vista como um mercado consumidor muito grande. Tá? E isso é ótimo para a indústria. Tem gente para trabalhar, tem gente para consumir os produtos e outra coisa. Eles viram que no Brasil tinha muita matéria-prima, principalmente recursos minerais, com baixo custo. E aí as empresas falaram, vamos embora para aquele lugar que nós vamos lavar a égua lá. Tá? E aí muitas empresas vieram para o Sudeste por conta desse aspecto. Tá? Além, claro, eu tenho que dizer que o governo da época, né, começou lá com o Juscelino Kubitschek, ele dava muitos incentivos fiscais para as indústrias virem instalar no Sudeste. O que eu quero dizer com isso? Incentivo fiscal. Não cobrava imposto, ou fazia um imposto mais barato, cedia terras para essas empresas, e elas acabaram se instalando aqui. E... né, porque tinha uma facilidade, tinha gente para trabalhar, tinha gente para consumir, tinha matéria-prima que era barata, e eu ainda ia pagar pouco imposto, ou não pagar imposto nenhum, ali é um paraíso, estou indo para lá. E aí foi assim que muitas multinacionais, ou seja, empresas de outros países, vieram aqui para o Brasil. E nesse contexto, ou esse período, acabou consolidando o Sudeste como a região mais industrializada do Brasil.
ela é responsável por 2/3, olha isso, 2/3 de toda a produção da indústria nacional vem do Sudeste. Tá? É muita coisa. É a região mais economicamente ativa, né? Desenvolvida do Brasilzão. Tá? Alguma dúvida até aí? Até aqui não. Beleza. E eu tô contando uma história para vocês, né, da região Sudeste. E, pessoal, claro que a região Sudeste também é muito favorecida porque ela tem uma localização estratégia no Brasil. Que localização estratégia? Bom, primeiro ela tem uma fronteira para o oceano. Isso é ótimo para o escoamento de produtos. Para a indústria, isso é ótimo. Outra coisa, a região Sudeste, ela faz aí contato, ela tem, né, limites com quase todas as outras regiões do Brasil. Ela tem contato com a região Nordeste, com a região Centro-Oeste e com a região Sul. E isso acaba facilitando a circulação de mercadorias, principalmente porque nós temos muitas rodovias. Então, tudo que a indústria produz aqui a gente pode distribuir para praticamente todos os lugares do Brasil através dos caminhões, tá bom? Bom, as duas maiores metrópoles, as duas maiores cidades brasileiras estão no Sudeste. São Paulo e, como diz os gringos, Rio de Janeiro, né? E o Rio de Janeiro, tá? São as duas maiores metrópoles brasileiras, tá? E o engraçado que essas duas cidades, Rio de Janeiro e São Paulo, elas são ligadas uma à outra por uma rodovia, que chama-se Rodovia Presidente Dutra, tá? Ou Via Dutra, né? Algumas pessoas chamam de Via Dutra, mas chamam Presidente Dutra. E ao longo dessa rodovia, pessoal, né? Ao longo dessa rodovia, ela está em um vale, né? Um vale é uma vertente, assim, uma parte mais baixa entre dois lugares mais altos. Essa rodovia, ela fica num vale chamado Paraíba do Sul. E o fato dessa rodovia ligar as duas cidades mais importantes do Brasil, que estão localizadas na região mais industrializada do Brasil, tem formado nesse lugar, as cidades ao longo dessa rodovia estão crescendo muito. Já tem São Paulo numa ponta, Rio de Janeiro numa outra, que tem a rodovia. E ao longo dessa rodovia, as outras cidades nesse meio do caminho também estão crescendo muito. O que está acontecendo? No Brasil, nós estamos tendo uma formação, um processo de formação de uma megalópole. Ou seja, a megalópole é o resultado, né, da conurbação, já ensinei isso para vocês, de várias regiões metropolitanas. O que quer dizer? São Paulo já tem uma região metropolitana gigantesca. Rio de Janeiro tem uma região metropolitana gigantesca. E essas outras cidades que estão no caminho entre Rio e São Paulo estão crescendo tanto que a mancha urbana dela está o quê? Unificando, né? E aí espera-se que daqui a alguns anos vai existir uma mancha urbana ao longo dessa rodovia, que é uma coisa só. Você não vai conseguir identificar onde termina e onde começam os serviços, a economia de São Paulo e do Rio de Janeiro, tá? Olha que doideira que vai surgir aí. É claro que eu tenho muitas outras megalópolis no mundo, né? A maioria está nos Estados Unidos. Eu ensinei isso para vocês também. E aí, ao longo dessa rodovia nossa aqui do Brasil, a Via Dutra, nós temos essa região que está se industrializando, se urbanizando muito rápido e as manchas urbanas estão se unificando. Cara, São Paulo encontrando com o Rio de Janeiro, vamos dizer assim, né? Em termos de cidade. No Sudeste, a maior concentração das indústrias, elas estão localizadas em São Paulo, tá bom? São Paulo está a maior presença das indústrias aí. E as indústrias em São Paulo estão principalmente na chamada região metropolitana, que são aquelas cidades que cresceram, né, no entorno da cidade de São Paulo, tá bom?
E aí eu tenho essas regiões metropolitanas. Talvez uma das regiões mais conhecidas aí, industriais de São Paulo, chama-se região do ABCD Paulista. Antes era até o C, só ABC Paulista. Hoje ela chama ABCD Paulista, que é Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema. São essas cidades, né, que são cortadas por uma rodovia famosa, chama Rodovia Anchieta, tá? Rodovia Anchieta e dos Imigrantes, tá? E essa rodovia ela liga essas cidades que têm um caráter industrial, né? E faz com que essas cidades elas liguem as indústrias ali presentes a um dos principais lugares do nosso Brasil, que é o polo petroquímico e siderúrgico de Cubatão, sabe? Porque a siderúrgica ela é extremamente importante para a indústria, né? De lá que vai vir o aço, por exemplo. O aço é quase a base de qualquer coisa que vai se fazer. E o polo petroquímico, né? Ou seja, você tem aí a questão do petróleo, que eu não conheço, eu não sei nem se eu sou... Acho que tudo é feito de petróleo, até mesmo a gente, né? Não sei nem dizer mais se eu não sou feito de petróleo. Tudo tem petróleo. Então, olha a importância dessas cidades e o local que elas estão inseridas. Em São Paulo também eu tenho um outro lugar muito importante em termos de indústria, que é a cidade de Campinas, tá? Que fica no interior paulista aí, e lá tem um tecnopolo. O que é um tecnopolo? Uma cidade com serviços de alta tecnologia. Lá eu tenho a universidade, né, a Unicamp, a Unicamp ela junto com as indústrias, ela se tornou um centro ali de pesquisas e de criação de tecnologias. Importante lugar dentro de São Paulo também, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Meu Deus, são 10h30. Falando de outros lugares do Sudeste, falei de São Paulo, nós temos aí o Rio de Janeiro, tá? A indústria no Rio de Janeiro também está na região metropolitana, tá? No chamado Vale do Paraíba, e em Petrópolis, alguém já deve ter conhecido, Teresópolis também, e numa cidade chamada Nova Friburgo, é onde concentram as indústrias no Rio de Janeiro. Nós temos muitas indústrias automobilísticas no Rio de Janeiro. Nós temos um Tecnopolo, também uma cidade que está relacionada na produção e criação de tecnologias, que fica em Resende, tá? No Rio de Janeiro. Nós temos um local chamado Campos do Goytacazes, né? Que é no litoral norte do estado do Rio de Janeiro. Nós temos também uma plataforma continental de extração de petróleo. Olha a importância aí do Rio de Janeiro também, em termos industriais. Temos aí Minas Gerais, o nosso estado, né? As indústrias também se concentram na região metropolitana, tá? Nós temos destaque aqui em Minas Gerais para talvez as duas maiores cidades industriais que nós temos em Minas, que é Betim e Contagem, tá? São cidades de indústrias, tá? Nós temos ao sul de Belo Horizonte, na parte sul de BH, né? Alguns municípios que são conhecidos aí por estarem presentes no chamado quadrilátero ferrífero, que eu já expliquei isso para vocês também. O quadrilátero ferrífero, que é responsável pela exploração do minério de ferro, tá bom? Então, olha a importância de Minas. Entre Minas e o Espírito Santo, aí, ó, de onde que o Cauã gosta de ir, nós temos o curso do Rio Doce, tá? E o Rio Doce também se destaca pela exploração mineral, porque na extração do minério de ferro foi aí que surgiu a empresa Vale do Rio Doce, que mudou o nome dela depois para Vale só, porque ela surgiu no sentido do Rio Doce, e que vai até o Porto do Tubarão, Porto de Tubarão, em Vitória, tá? E é uma estrada que acompanha, quem já foi de trem para o Espírito Santo sabe o que eu estou falando. Essa exploração do minério, ela acompanha a estrada de ferro que liga Belo Horizonte ao Espírito Santo, e ela vai até o Porto de Tubarão lá,
e onde você faz o escoamento do minério de ferro. Tá? Em Minas Gerais, não acabou aí não. Olha Minas Gerais como é que é importante. Nós também temos a região do Vale do Aço, que fica ali em Patinga, importante para a produção, né, do aço, do ferro. Nós temos a Zona da Mata, em Minas Gerais, que na produção de laticínios. Nós temos o Triângulo Mineiro, né? Então, o famoso Triângulo Mineiro, com a cidade de Uberaba e Uberlândia, né, que tem atividades industriais distintas, porque elas estão bem próximas de São Paulo. Tá? E a indústria do Sudeste como um todo, pessoal, é uma indústria muito atual, é uma indústria que conta com muita tecnologia, uma indústria que conta com máquinas, com robôs, com computadores, tá? Na linha de montagem, nos escritórios. E aí, uma característica muito comum desse processo industrial do Sudeste é que muitos empregos, por conta dessa tecnologia que foi empregada na indústria e nos serviços, muitos empregos deixaram de existir no Sudeste, já que agora quem vai fazer isso são as máquinas, né? O avanço tecnológico vai fazer a função aí de muitas pessoas, tá? Mas é importante nós pensarmos que, embora os empregos na indústria tenham diminuído aqui no Sudeste por conta da tecnologia, muitos outros empregos também foram criados, né? Principalmente aqueles empregos relacionados aí à produção de tecnologia, à produção de softwares, de aplicativos para as indústrias, para as empresas, tá bom? O nosso setor de serviços e o nosso setor de comércio aqui, o terceiro setor do Sudeste, ele também abriga muitos trabalhadores. Mas hoje é uma característica do Sudeste de ter muitos trabalhadores informais, tá? São aquelas pessoas que têm contrato de trabalho sem o registro na carteira de trabalho, então elas não têm direitos, sabe, trabalhistas, elas não têm férias, elas não têm 13º, elas não têm FGTS, seguro-desemprego, tá? Então é uma característica também muito presente no Sudeste, tá? Alguma dúvida? Não. Não, nenhuma dúvida. Facinho, né, essa matéria? Facinho, facinho. Então, peraí que eu vou abrir a chamada agora. A aula passou rápido, não sei. Passou rapidão. Não sei se Verdade, foi isso só para rapidão. mim, né? Vamos lá, frequência. Vamos abrir hoje, dia 20/11. Vamos lá, atenção à chamada. Se responder no chat, alguém me avisa aí, por favor. Alexandre Las Casas. Presente. Ana Beatriz. Presente. André Vitor. Pode sair, professor? Pode sair, quem já respondeu. André Vitor. Arthur Carvalho. O André tá no chat, professor. Aí, alguém me responde então, por favor, tá? Arthur Carvalho. Chat. Bárbara Camila. Davi, Faltou. Davi Soares. Não tá aí. Oi? Gisá tá O presente. Gisá tá no Davi chat. não tá. Tá. Gustavo Afonso. Presente. Gustavo Camilo. Presente. Gustavo César. Presente. Isabela Espinosa. Presente. Isabela Ferreira. Presente. Júlia Paiva. Presente. Léo Vitor.
Tô aqui, professor, não tava conseguindo ligar o microfone sim. Tá bom. Tchau. Letícia. Presente. Luísa. Tá aí. Maria Eduarda Silva. Tá aqui. Maria Vitória. Tá aqui. Pedro Henrique. Tá aqui. Vinícius. Presente. Luca. Muito presente, professor. Beleza. Então, pera aí. Deixa eu só salvar isso aqui para ir para o 7º B. E aí, vamos no dia 20/11. Vamos lá, 7º ano B. Alexandre Magno. Tá aí. Ana Clara Lemos. Não tá aí. Ana Luísa, ela não tá, né? Não. Ana Luísa Costa. Tá presente. Ana Clara Ramiro. Tá presente. Arturito César. Não tá aí. Carolina Mendes. Não tá aí. Que milagre. Elisa. Também não tá aqui. Gente. Gabriel Morangon. Também não tá aqui. Não, tá aqui, tá aqui. Tá. Júlia. Tá aqui. Guilherme. Tá aqui. Isabela Fontes. Não tá aqui. Cauã. Presente terapia. Luana Reis. Tá aqui. Lucas. Tá aqui. Maria Eduarda Rezende. Tá aqui. Maria Fernanda. Tá aqui. Marina. Presente. Matheus Alves. Presente. Matheus Mansur. Presente terapia. Matheus Monteiro. Presente. Sara. Tá aqui. Sofia. Tá aqui. Yasmin Vitória. Tá aqui. E Gustavo Ferreira. Tá aqui também. Deixa eu salvar aqui. Então, pessoal, é isso. Falou, professor. Muito obrigado Tchau, pela pessoal. presença de vocês. Fala, professor, até semana que Bom vem. descanso a todos. Tá? Um ótimo final de semana. Bom final de semana. Falou, Pra você professor. também. Obrigado. Terça-feira tamo aí. Falou. Valeu. Tchau pra vocês.